Boa noite. Vamos apresentar o trabalho de patologia e fisiopatologia da Covid-19. As integrantes do grupo são Ellen, Karen, Caroline, Maria Júlia e Rafaela. O novo coronavírus foi identificado em dezembro de 2019 na China. Ele faz parte de uma grande família viral conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e também em animais. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A classificação é ácido nucleico RNA, fita positiva, envelopado com lipoproteína. É um parasita intracelular e também contém superfície espículas que lembra uma coroa, por isso o nome corona. Começa no sistema respiratório superior, onde acontece a primeira entrada do vírus através das vias respiratórias. O COVID possui em sua superfície a proteína S, formando projeções chamadas de spike. São reconhecidas 4 moléculas estruturais no vírus: proteína S, proteína de membrana, proteína de nucleocapsídeo e proteína de envelope viral, que se liga ao receptor celular, que é angiotensina 2, ou ACI2, para se infiltrar dentro da célula. Adicionalmente, a enzima hemaglutinina esterase, presente na superfície viral, interage com resíduos de ácido ciálico que fazem parte da membrana celular humana, promovendo outro tipo de mecanismo de penetração e de inserção da SARS-CoV-2 nas células. Após o vírus entrar na célula, o mesmo libera o seu material genético no citoplasma da célula em direção ao núcleo. A partir desse momento, acontece a resposta imune inata, onde as moléculas de interferons que contêm efeito antiviral agem e se ligam ao receptor celular para evitar que se espalhe. Nos quadros inflamatórios agudos, ocorre um processo chamado de tempestade de citocinas. As citocinas nada mais são do que proteínas que são liberadas por diversas células do organismo, e essa liberação ocorre devido a um estímulo celular externo, e essas citocinas afetam o comportamento das células. No caso da COVID, as principais células imunes que participam do processo da tempestade de citocinas são os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e linfócitos NK. As citocinas têm perfis, que são padrões ou configurações que as células do sistema imune seguem. Esses perfis são importantes para que o organismo consiga estabelecer equilíbrio homeostático e voltar ao seu estado original com eficiência. Citocinas pró-inflamatórias relacionadas à tempestade de citocinas são interleucina 1 a 6, fator de necrose tumoral alfa e interferon gama. O perfil das citocinas relacionadas à COVID-19 são a presença aumentada de L2, de L7 e de GM-CSF, que é um fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos, a interferon gama e a TN-alfa. De acordo com alguns estudos, nos níveis IL2 e IL6 tem relação com o agravamento da doença. Após o vírus ter se espalhado na célula, acontece a fase de adaptação. A célula é atingida pelo vírus e entra em processo de apoptose. Por fim, a tempestade de citocinas é a questão mais relevante dentro do processo inflamatório, já que desencadeia um processo hiperinflamatório exacerbado, consequentemente agravando o estado do paciente e causando as famosas SRAGs, que são as síndromes respiratórias agudas graves. Dentro do pulmão, existem 2 importantes células atingidas. O pneumócito tipo 1, que é uma célula achatada e permite a troca gasosa, ou seja, a homeostase, e o pneumócito tipo 2, que produz líquido surfactante e tem o objetivo de prevenir que os alvéolos colabem, ou seja, que eles fechem. Também há o favorecimento de edema, onde ocorre a elevação da pressão hidrostática, o líquido fica acumulado, favorecendo o processo inflamatório, elevando a permeabilidade celular e podendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória, justamente pela dificuldade em realizar a hematose. Algumas estratégias de tratamento para a COVID-19 são o uso de antagonistas de interleucina 1, onde eles vão agir impedindo o L1 que chega ao seu receptor e impedir a reação pró-inflamatória da IL-1. Também está sendo cogitada a hipótese do uso de antagonista IL-6, de inibidores de JAK, onde impede a sinalização celular de boa parte de citocina. Também temos o dexametasona com efeitos imunossupressores, porém ele só tem efeito
eficiente na fase final da COVID. Já o interferon lambda tem efeito anti-inflamatório na fase inicial. Agora um pouco sobre os distúrbios hemodinâmicos, que eles são distúrbios que afetam de alguma forma a circulação sanguínea do indivíduo, levando a um quadro patogênico. A COVID-19 ela é caracterizada por apresentar uma alta infectividade, uma alta capacidade de transmissão, mesmo durante a fase assintomática, e virulência relativamente baixa. A COVID-19 gera repercussões primárias sobre o sistema respiratório, que pode causar infecção respiratória, pneumonia viral e síndrome de angústia respiratória aguda grave. Como já foi falado antes, o vírus penetra no interior da célula pelo receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que ela é abundante no trato respiratório, mas ela também é expressa no coração, no epitélio intestinal, no endotélio vascular e nos rins, que pode tornar esses órgãos potenciais alvos de infecção. Um pouco de doenças desencadeadas pelo COVID. Vem primeiro a insuficiência cardíaca, porque ela foi uma das complicações da COVID mais observada em relação a doenças cardiovasculares, e um dos estudos foi apresentado uma incidência de 24% em todos os pacientes e 49% nos pacientes que vieram a óbito. A insuficiência cardíaca ocorre ocorrendo a diminuição do débito cardíaco, que pode levar à ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, ocorre a retenção do sódio e de água e aumento do volume sanguíneo e da pressão hidrostática. Trombose, todos os 3 componentes da triade de Virchow que contribuem para a formação de coágulos estão presentes na infecção grave por COVID, sendo eles o primeiro, a lesão endotelial, porque há evidências de invasão direta das células endoteliais pelo vírus, potencialmente levando à injúria celular. A segunda é a estase venosa, porque a imobilização pode causar estase no fluxo sanguíneo. E o terceiro é a hipercoagulabilidade, porque há uma série de alterações nos fatores protrombóticos circulantes. Eles foram relatados em pacientes com COVID grave, incluindo a elevação do fator 8, a elevação de fibrogênio, micropartículas protrombóticas circulantes, entre outros. Ainda sobre as doenças desencadeadas pelo COVID, o edema pulmonar é caracterizado por ter acúmulos de líquidos nos alvéolos e por ter de 2 a 3 vezes o peso normal aumentado. A autópsia nos primeiros pacientes com COVID-19 demonstra um dano alveolar difuso com exudato fibromixoide, caracterizado por edema pulmonar. O choque pode ser provocado por uma diminuição da perfusão de nutrientes para a célula devido à deficiência do aporte sanguíneo. A pneumonia pode evoluir para um choque. O derrame pericárdico não é achado habitualmente nas manifestações iniciais da infecção pela COVID-19, mas, quando presente, assim como o derrame pleural, sugerem mais gravidade da doença. Um dos mais importantes marcadores de mau prognóstico em pacientes graves de COVID-19 é o desenvolvimento de coagulopatias. Esses pacientes críticos podem ter parâmetros de coagulação anormais, que por sua vez pode levar a uma hipercoagulabilidade e aumentar o risco de eventos tromboembólicos. De modo igual, pacientes com COVID em estado grave têm sido associados com ocorrência de coagulação intravascular disseminada e maior risco de óbito. CID é um processo de coagulação descontrolada dentro dos vasos sanguíneos em alguns pacientes. É um processo grave que pode levar a óbito em poucos dias, se não tratado adequada e rapidamente. O que acontece é que o sangue fluido passa a coagular dentro das artérias e veias, obstruindo a passagem de mais sangue na região afetada. Com a ocorrência da coagulação dentro dos vasos, os órgãos do corpo começam a sentir falta da irrigação de sangue adequada, causando assim um maior sofrimento às células e mais danos ao organismo.
Alguns trabalhos têm demonstrado que a interação do coronavírus com receptores específicos de algumas células, inclusive as células dos vasos sanguíneos, tem facilitado sua entrada nessas células e o ataque às mesmas, acarretando um dano importante aos vasos, propiciando o aparecimento de CID. Esse problema é um dos principais agravantes que tem levado os pacientes de COVID-19 a serem considerados graves, internados em UTIs e, por sua vez, acoplados a respiradores artificiais por insuficiência respiratória. Esse foi o nosso trabalho.